eu vou explicar tudo detalhadamente desse absurdo que o presidente que se diz dos pobres faz com o povo brasileiro. Tudo isso tem um motivo. Não acreditem na lorota de que é pelo direito do trabalhador. É para dar dinheiro para sindicato, número 1, porque sindicato vai ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro taxando essas empresas, porque o Lula precisa de dinheiro para pagar suas emendas parlamentares, porque são bilhões em emendas parlamentares para ele conseguir aprovar as coisas, numa política imunda como é a do Brasil. Então, nada disso é para beneficiar o trabalhador. Mas o ignorante, ele acredita na versão da esquerda. Isso é para dar dinheiro para sindicato, isso é para dar dinheiro para o governo, porque vai taxar iFood, vai taxar Uber. E eu digo, eu acredito que essas empresas não continuam no Brasil se acontecer o que o Lula já assinou desse projeto de lei. Ah, mas não vamos negociar. Então essas empresas vão embora e o desemprego vai aumentar muito, porque a quantidade de motorista de Uber, que eu ando na rua, e sendo muito justo, hein? Eu tô mandando fazer o L, entregador, motorista de Uber, que fez o L. Mas o que eu mais lamento é ver quem votou certo, é ver quem não é ignorante pagando junto. Porque a quantidade de motoristas de Uber que fala comigo, pô, pilhado, você representa a gente, continua lutando pelo Brasil. E esses caras vão pagar pelos idiotas que fizeram o L e que agora vão perder provavelmente o emprego. E o mais surreal é o deboche como Lula e o seu ministro trataram essas plataformas que dão emprego para tanta gente. O que acontece, tá? Nisso tudo que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu quero explicar primeiro, tá? O que é esse projeto de lei? O absurdo que é esse projeto de lei. O que acontece? A proposta, ela vale para transportes de pessoas. Não houve ainda acordo em relação aos entregadores de mercadorias, tá? Que é o caso do iFood. O presidente Lula assinou. Eu vou ler para vocês o que é o negócio e depois explicar bem detalhadamente para vocês verem a bosta que vai ser. Assinou nessa segunda, em cerimônia no Palácio do Planalto, ao lado do ministro Luiz Marinho, que debochou do iFood, o projeto de lei que regulamenta o trabalho por meio de empresas de transporte de pessoas por aplicativos, ou seja, o iFood ainda não, o Uber já. O texto foi enviado ao Congresso Nacional, ou seja, tem que ser aprovado. O Congresso Nacional, se tiver vergonha na cara, vai reprovar. A proposta vale apenas para transportes de pessoas, como Uber e 99 táxi. Não houve acordo ainda em relação aos entregadores de mercadorias, como iFood e Rappi. O Ministério do Trabalho e Emprego do Trabalho pretende reabrir uma negociação em um segundo momento para resolver a situação desses profissionais. O texto é fruto de 10 meses de negociação, com idas e voltas, e que envolveu propostas e vetos de representantes do governo, dos trabalhadores e das empresas. Entre outras coisas, o acordo prevê que os trabalhadores tenham uma remuneração mínima e direito à previdência social. Se o texto for aprovado pelo Congresso, os motoristas de aplicativos formarão a categoria de trabalhador autônomo por plataforma. Não haverá qualquer relação de exclusividade entre trabalhador e empresa. Trabalhadores e empresas farão negociação coletiva. Por meio de quem? Sindicatos. Aí você já começa a ver o absurdo. Não haverá qualquer relação de exclusividade entre trabalhador e empresa. Trabalhadores e empresas farão negociação coletiva por meio de sindicatos. Aqui já está começando a explicar a pouca vergonha de sindicato, o que é o PT, dinheiro na mão de sindicatos, de pessoas corrompidas. É bom deixar isso bem claro. A jornada diária máxima será de 8 horas, mas poderá chegar a 12 horas se houver acordo com os sindicatos da categoria. Ou seja, aquele Uber que está precisando de mais dinheiro, que fica 12 horas, ele não pode. Ele vai ser proibido por enquanto.
E eu vejo muitos Uberes falando, cara, eu trabalho às vezes 10 horas, eu consigo fazer um dinheirinho, o Uber me salvou. Já vi isso várias vezes. A empresa fornecerá aos motoristas vale-refeição diário, estipulado no acordo, a partir da 6ª hora trabalhada por dia. A empresa também se comprometerá a fornecer serviços médicos e odontológicos para os motoristas cadastrados e seus dependentes. As empresas deverão manter à disposição dos motoristas pontos de apoio, com refeitório, primeiros socorros sanitários em perfeitas condições. Os trabalhadores terão um piso por hora. Esse valor será de R$ 32. Nenhum motorista poderá ganhar menos que R$ 10 por saída, 2 por quilômetro e 21 centavos por minuto. No caso da categoria X, ou equivalente, por exemplo. No caso da categoria Black, o mínimo por saída será R$ 15. A base de remuneração será o salário mínimo e o cálculo usará a hora efetivamente rodada. Olha aí, haverá contribuição previdenciária do INSS com alíquota de 27,5%. Com a contribuição, os motoristas terão direito a benefícios como aposentadoria, por idade, pensão por morte e auxílio-doença, por exemplo. Sobre o banimento do motorista do aplicativo, em casos ocorridos após infrações tidas como leves, ele poderá reingressar na plataforma depois de uma reciclagem. Com quase 800 mil pessoas na atividade, STF analisa vínculo empregatício. Há ao menos 778 mil pessoas trabalhando no Brasil como motoristas de aplicativos. 52,2% do total de prestadores de serviços em plataformas digitais. Ou seja, 1.500.000 trabalhadores no país, conforme dados divulgados pelo IBGE. Enquanto o Executivo tenta aprovar um projeto de lei para a categoria, o Supremo está prestes a julgar a questão do vínculo empregatício no setor. A tendência é negar o vínculo, seguindo decisões monocráticas de turmas da Corte. Eu quero deixar claro uma coisa, tá? Que eu quero mostrar para vocês, porque parece lindo. Só que essas empresas, elas não vão se sustentar no Brasil. Essas empresas, elas vão sair do Brasil. E aí a gente está falando de 800 mil empregos. 800 mil empregos. O que eu quero deixar claro para vocês? Com esse projeto de lei que regulamenta o trabalho por aplicativos de transporte de pessoas como Uber, agora eu quero explicar para vocês, tá? Porque o que acontece? Esse projeto de lei ele ainda não foi aprovado, tá? Ele não foi aprovado. Ele vai passar pelo Congresso. Se o nosso Congresso tiver a mínima vergonha na cara, ele não vai ser aprovado. Na prática, se tudo que foi proposto for aprovado, fica muito claro que vai inviabilizar o negócio e deixará milhares, a gente falou de 800 mil pessoas, 800 mil pessoas